Estamos falando aqui do sítio Matusalém, da Igreja do Senhor. Eu sou João Patente. A palavra para hoje é: ler a Bíblia sobrenatural. Pessoal, ler a Bíblia às vezes parece ter um milagre para compreender. Porque a gente lê a Bíblia natural. Mas se nós lermos a Bíblia de modo sobrenatural, aí as coisas já mudam, o entendimento já dá. Deus dá sabedoria aos ouvidos de quem ouve, para que possa entender. Isso está lá na carta de Paulo, está lá como ele quis dizer aqueles povos, os fariseus. Os fariseus, eles tinham uma sabedoria imensa, mas era do jeito deles. Quando Paulo quis dizer a verdade sobre a vida daquele povo ali, eles não aceitaram. E Paulo teve que recorrer, pessoal, uma grande sabedoria, onde ele até fala dessa sabedoria lá em Efésios 2, onde ele fala da excelência da sabedoria. Pessoal, olha bem, ele teve que ir nessa excelência para que aquele povo pudesse estar acreditando nos ensinamentos de Deus. Se me perguntar, irmão João, o que você me orienta dentro da Bíblia para que eu possa... Aí eu tem muitas coisas, mas eu diria assim, a principal, eu diria que ele lesse ali em Mateus 5 até 7, fala ali daquele sermão, que é uma coisa maravilhosa, o sermão da montanha. E, em primeiro lugar, eu mandaria ele ler Levítico, que é uma carta de puro ensinamento. Se nós seguirmos o Levítico, fala de tudo que nós devemos fazer. Aquilo é a palavra de Deus. E pedirei para poder estar lendo João. E por aí afora vai. Mas a princípio, lendo esses 3 capítulos, a pessoa já tem a sabedoria com a excelência para poder estar falando um pouco da palavra de Deus para com outras pessoas que necessitam. Olha, tem um livro muito bonito, se não me falha a memória, é de um pastor teólogo francês, John Piper, onde ele fala que quase é um milagre ler a Bíblia, entender a Bíblia. Aí ele fala, pessoal, que quando a gente lê a Bíblia de modo simples e com aceitação da palavra de Deus, Deus dá sabedoria aos ouvidos daqueles que ouvem. É verdade. Deus escreveu esse livro, com as páginas desse livro, cheia de glórias, mas nós não conseguimos enxergar essa beleza gloriosa através dos nossos olhos, por nosso próprio esforço. Não adianta. Nós temos que estar cheio desse Espírito Santo para que nós esforçamos mais. Ler a Bíblia não é ler um livro comum, não, de forma alguma. Você tem que esforçar para entender. Por isso que Deus diz que é quase um milagre. Ler e entender a Bíblia sem esforço. Por isso, pessoal, que muita gente deixa esse livro guardado. Lê e não consegue fazer a interpretação porque lê de forma natural. Se não lê esse livro de forma sobrenatural, não vai conseguir. Olha, pessoal, eu quero dar essa palavra para hoje. É ler a Bíblia de modo sobrenatural. Aqui é a palavra de Deus. Se nós seguirmos,
o que tem aqui, tudo na vida nossa acrescenta. E nós vivemos bem melhor. Tudo que nós pedimos, nós conseguimos. Pessoal, é verdade tanto a certeza que lê a Bíblia de uma maneira sobrenatural, não só ler, como ouvir uma palavra de maneira sobrenatural. Uma certa época, pessoal, eu estava junto com um pastor numa igreja em qual eu fui a segunda igreja que eu acolhi e fiquei por muito tempo. Eu conversando com um pastor naquela época sobre um dizeres bíblico que eu poderia estar colocando aqui no sítio. Nós estávamos conversando ali e ele ficou fitado olhando assim para mim, e de repente veio mais outros irmãos, outras pessoas, e já chegou, paz meu irmão e tal, e foi conversando ali, e ele ficava olhando para o pessoal e para mim assim, e falou assim: lê a Bíblia. E eu fiquei daquele jeito assim, porque eu queria tanto que ele me falasse com mais ardência, mas ele falou ali num modo bem simples e sem poder não deixar de dar atenção àquele outro irmão que estava de lado. Olha bem para você ver como que a gente tem que entender. Ele só falou aquilo para mim e eu fiquei por muito tempo, pessoal, com aquilo ali, vendo de forma natural. Aí como eu sou um servo de Deus há anos, eu falei: eu não posso ver dessa forma, eu vou ver de forma sobrenatural isso aí. Pessoal, aí eu coloquei os dizeres na Bíblia e pus assim, eu obedeci o que ele falou. Aí eu mandei fazer aquele bonito e preguei assim na portaria ali, numa cancela, que eu desmanchei há pouco tempo. Leia a Bíblia. Pessoal, você não sabe o quanto que eu ouvi de pessoas que olhavam aquilo e não entendiam. Um dia, e meu sítio chama-se Matusalém, viu? Matusalém. É outra coisa que eu quero falar sobre Matusalém, uma outra oportunidade que Deus tocava no meu coração, porque que eu coloquei o nome Matusalém. Muito, muito, muito complexo. Aí, pessoal, eu entendi. De forma natural, não estava entendendo nunca aquilo. Eu até pensei: olha bem, de uma forma natural, o diabo começa a tentar. Aí eu fiquei pensando: será que foi uma resposta que ele me deu? Lê a Bíblia, para você entender. Olha bem como é que eu comecei a pensar naquilo. Eu queria uma coisa que ele me falasse, mas como aquele irmão entrou ali na conversa, ele ficou sem saber a atenção e tal, e acabou me dando essa atenção dessa forma. E olha, pessoal, se eu ouvisse de forma natural, eu pensava assim: que resposta? Lê a Bíblia, mas não foi isso. Quando eu ouvi a mesma palavra, a mesma frase, de forma sobrenatural, eu já vi outra possibilidade. Quando eu pus assim: leia a Bíblia, sobrenatural, com entendimento sobrenatural, eu entendi tudo. O Deus me deu a sabedoria no meu ouvido, que eu a compreendesse o que ele falou. Está vendo a grandeza da gente estar ouvindo, falando de maneira sobrenatural? Deus falava muito de maneira sobrenatural. É que não dá brecha para o Satanás, hora nenhuma. Se você vê as coisas naturais, você dá brecha. É por isso que a palavra para hoje foi ler a Bíblia de forma sobrenatural. Mas não é só ler, ouvir, falar, mas hoje foi ler a Bíblia sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos que estão me ouvindo e me assistindo nesse momento. Paz e luz. Que Deus abençoe e que possua sobre nós a bênção sem medida, em nome de Jesus.